Boa tarde a todos e todas. Eu sou Thaís Nascimento, eu sou coordenadora de Fomento e Inovação do GIV. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais do meu lugar, que ajudou a construir essa mesa, ajudou, não sem a ajuda da Amália Fischer, ajudou a construir essa mesa, e eu acho que ela trará para a gente discussões que são essenciais para serem feitas não só no investimento social privado, mas na sociedade em geral. Acho que a gente tem o poder de fazer uma discussão potente e que pode aí estimular o que vocês farão nas suas organizações. A mesa que a gente vai... Deixa eu aqui pegar minha colinha, para eu não errar. Agora a gente vai dar início à sessão Democracia e Interseccionalidades de Gênero, Raça e Clima, que será composta por Amália Fischer, diretora-geral no Elas Mais, Doar para Transformar, Fernanda Lopes, diretora de programa do Fundo Baobá para a Equidade Racial, Lan Matos, coordenador nacional do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e Vanessa Purper, coordenadora no Fundo Casa Socioambiental. A gente vai abrir uma sessão e, ao final, haverá uma oportunidade para que vocês façam perguntas, a gente vai circular o microfone, mas eu peço, por gentileza, que vocês sejam objetivos para a gente dar mais oportunidades para mais pessoas perguntarem, trazerem as questões que estiverem à tona. Tá bem? Após essa sessão, vai haver um coffee break lá no espaço de convivência. Sobre a nossa conversa hoje, a proposta desse painel é refletir sobre quais premissas e estratégias precisam ser incorporadas para a questão de gênero e suas interseccionalidades, para que elas estejam presentes na agenda que fortalece a democracia. Ao mesmo tempo, inferir qual o papel que o investimento social privado pode desempenhar nesta construção coletiva. Eu queria chamar para a nossa conversa agora a Dada Baniwa, que será a nossa mediadora. Muito obrigada pela sua participação e pela sua presença com a gente. Boa tarde, gente. Boa discussão. Oi. Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Sou Dada, do povo Baniwa, mulher indígena da região do Alto Rio Negro, Amazonas. É muito prazer estar aqui no meio de vocês e fazer parte dessa mesa que é tão importante para a gente, né, e ser uma das mediadoras, né, desse tema, né, que é muito relevante para a gente. A gente sabe, vou ler um pouquinho do que eu coloquei aqui também, porque no Brasil de 2023, a construção de uma democracia forte e justa requer a incorporação da interseccionalidade de gênero, raça e clima nas políticas públicas e tomadas de decisões. Eu acho que, a partir do momento, né, que a gente coloca, né, a participação de uma forma coletiva e põe a interseccionalidade, né, como um tema muito importante para a construção de políticas públicas, a gente consegue atingir os nossos objetivos e, lá nas pontas, né, as nossas instituições conseguem construir de formas coletivas uma política pública de qualidade diferenciada. Né? Então, essa mesa ela é muito importante para a gente. Né? A gente sabe que a desigualdade de gênero existe dentro do nosso país, né? Não só agora, no momento, mas há muito tempo, e a gente vem sofrendo com isso, né? Principalmente mulheres indígenas, mulheres trans, né? A desigualdade que acaba, né, uma forma de violência dentro do nosso país. Então, a gente precisa falar sobre isso, não a partir de agora, né, mas a gente precisa dar continuidade dessa discussão dentro dos nossos coletivos, dentro das nossas instituições, dentro das nossas organizações. E, para nós, também, como povos indígenas, é muito importante discutir isso, porque também existe violência de gênero dentro dos nossos territórios. É por isso que nós estamos aqui, para somar essa força, né, e levar essas nossas vozes, né, para as instituições que estão aqui presentes nos ouvindo. Então, para alcançar essa democracia que a gente tanto fala dentro do nosso país, né, o painel que está aqui hoje, né, com a presença de vocês, que é muito importante, está proposto para refletir sobre isso, né, refletir quais as estratégias que a gente vai criar a partir de hoje dentro das nossas organizações, dentro das nossas instituições, porque a gente sabe muito bem que a construção de uma democracia é o papel de todos, é o papel de cada indivíduo, é o papel de cada mulher, é o papel de cada liderança. Então, é por isso que nós estamos aqui com essa mesa, né, e com a participação, né, das instituições que já nos apoiam lá nas pontas.
É um prazer estar com a dona Amália, né? Que é uma das organizações que também apoia, né, as mulheres indígenas na minha região. Né? O LAN, estamos também aqui com a Fernanda. Então, para compartilhar esse conhecimento, né, para compartilhar esses desafios e para somar junto com vocês e buscar estratégias de como, né, enfrentar essa violência, de como construir essa democracia tão falada, né, e na questão de gênero, na questão de raça, né, na questão também de clima, porque isso é muito importante para a gente. Tá bom? Então, vou passar agora então, o microfone, né, à Amália, que é coordenadora do Fundo Elas. Boa tarde a todas, todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer às pessoas que estão aqui, que é muito legal estar com elas. Nós temos a Dada, que ela é de uma organização indígena e da federação, a Fernanda, que é do Baobá, nós temos também a Vanessa, que é do Fundo Casa, e Olam, que é de uma organização de homens trans. E essa diversidade é muito importante para todos e todas nós que estamos aqui, e também para a Comuá, que está aí. Tá? Comuá é a rede de fundos pela filantropia de justiça social, e eu quero agradecer especialmente ao GIF e a Thaís por ter aberto esse espaço e por ter procurado a gente para fazer essa mesa aqui. E eu vou me apresentar de uma forma que eu nunca fiz, e eu vou fazer porque, depois de 23 anos de Fundo Elas, e de mais ou menos uns 10 anos, 12 anos de Congresso GIF, eu tive um sonho na primeira vez que eu pisei o Congresso GIF, que era poder falar quem era eu, sem medo de ser agredida. E eu sou Amália Fischer, sou lésbica. Estou feliz de poder falar isso pela primeira vez, sem que pensem nada de mim, sem que me agredam, e sem que pensem que criamos o Fundo Elas só para lésbicas. A primeira vez que nós apoiamos organizações de mulheres, que a maioria eram organizações de mulheres heterossexuais, foram 10 organizações e só tinha uma organização lésbica. E o que falaram para nós foi: essa é uma organização de lésbicas que apoia lésbicas. Para dar a menor importância ao trabalho que nós estávamos começando. Somos o primeiro fundo de justiça social no Brasil, e junto com outros fundos, como Casa, Baobá, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, pensamos em que era importante ter uma rede de fundos, e a rede existe agora, e a diretora está aí, que é a Graciela Hopstein. Então, também eu vou me descrever, porque eu não sei se tem alguma pessoa que tenha deficiência visual, mas é uma prática que nós temos que fazer sempre. Então, eu sou branca, eu estou vestida com sapatos vermelhos, calça amarela, blusa beige, e uso óculos vermelhos. Eu não sei se é suficiente, mas estou aprendendo, tá? Bom, também eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que, primeiro, a ciência, porque estamos aqui, porque existem as vacinas, os científicos e as científicas. Então, primeiro, eu quero agradecer à ciência. Segundo, quero agradecer ao SUS, às enfermeiras e enfermeiros, e começo com as enfermeiras e enfermeiros, porque maioritariamente são negros, tá? E deram muitos a vida por nós. E aos médicos e às médicas. Então, eu quero agradecer, porque eu estou aqui
Por isso, eu não tive Covid nesse momento, mas amigos meus estão vivos e amigas minhas estão vivas. Então, que bom que temos o SUS, que bom que temos as enfermeiras, os enfermeiros, os médicos e as médicas. E acho que tudo isso forma parte da democracia. Eu também quero agradecer aos povos originários, porque estamos respirando, estamos tendo ainda planeta, graças a todos os povos originários do mundo, e também aos povos dos quilombos, e também aos ribeirinhos. Quero agradecer também às mulheres que se dedicam à agricultura familiar. O Brasil está tendo comida por isso, e a gente não pode esquecer. E isso está ligado precisamente à agenda que nós estamos tratando, porque eu já estou entrando na temática. Eu não vou ler o que escrevi, porque escrevi várias vezes, tá? Também eu perdi, porque meu computador deu pane, mas eu vou tentar dar pinceladas sobre o que eu escutei ontem nas plenárias, ontem e hoje na plenária. Eu acho que democracia, equidade racial, equidade étnica, elas têm pessoas, e das pessoas se falou pouco. Só ontem, depois da apresentação do Edgar, se falou um pouco das mulheres negras e de racismo, e houve uma concretude das mulheres negras, né? E hoje, e é importante que para trabalhar, se comprometer, porque não é suficiente trabalhar, se comprometer com interseccionalidade, é importante se dar conta que não existe democracia sem equidade racial, sem equidade de gênero, sem equidade étnica. Não existe democracia e crítica da democracia se se fala da democracia nos diferentes e diversos países, mas não se fala de como essa democracia ela está em crise, e a autocracia ela nos afetou a todos e todas e todos nós, especialmente durante esses últimos, e eu não falaria os 4 anos, eu iria mais para trás, né? Eu falaria desde o governo Temer até Bolsonaro. Mas o que acontece aqui, acontece também em outros países da América Latina e está acontecendo na Europa. Então, nós temos que estar com os olhos bem abertos a esse neofascismo, a esse neonazismo que está no mundo e que ele nunca morreu. E a gente tem que se perguntar por que não morreu, o que aconteceu. A gente tem que investigar o que aconteceu. Também a gente tem que ir para a história, porque nós somos produto da colonialidade. E também do que não se fala, que é a Santa Inquisição. Eu já falei em setembro da Santa Inquisição. E a Santa Inquisição não é muito diferente que o nacionalsocialismo e não é muito diferente que o Bolsonaro. Perseguiram mulheres, queimaram mulheres, 100.000 ou mais mulheres, daí 80% eram mulheres, 20% eram homens, queimaram muçulmanos, queimaram indígenas, queimaram o povo que nós chamamos de ciganos, e são Roma, o povo Roma, e foi durante muitos séculos. O Brasil e o México, são mexicanas, deixaram de assinar a Santa Inquisição no século XIX, final do século XIX. Assim que influenciou-se o século XX de alguma maneira. Então, isso tem a ver com o quê? Com a colonização, com escravizar as pessoas, etc., etc., até chegar hoje. Então, a gente não pode deixar de fazer essa interseccionalidade. Mas o Belchior falava hoje que parece ser uma onda, e com a Fernanda falávamos,
é mais que uma onda. A onda, ela pode vir e chegar até as profundezas e voltar. A moda, não. Então, faz uns 10 dias, alguém me falou, vocês devem de ter muito dinheiro, porque vocês estão na moda. Equidade de gênero está na moda. Tá? E eu vou contar rapidamente uma história para eu acabar aí, porque sei que vamos incomodar muito todas, né? E todos. Nos anos 90, uma grande quantidade de financiadores apoiou a Conferência das Mulheres em Beijing. E depois disso aí, no ano entre 95 e 2000, eles deixaram de apoiar equidade de gênero, especialmente direitos sexuais e reprodutivos. E direitos sexuais e reprodutivos são fundamentais para transformar essa sociedade. E as organizações de mulheres, especialmente no Brasil, porque começaram a falar que o Brasil era a 5ª economia do mundo, deixaram as organizações sem um tostão. Elas tiveram que se reinventar porque são resilientes. Mas não deve ser assim a sociedade, as organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade civil sempre deveriam de ter, e vou falar a palavra que não se deve falar quando você mobiliza recursos. Dinheiro. Dinheiro. Falemos do dinheiro. Ou elas começou falando do dinheiro com as mulheres. E as mulheres, elas vão usar o dinheiro de uma forma muito diferente que os homens. As mulheres vão investir nas suas comunidades, nos seus territórios, nas escolas, etc., etc., com o dinheiro delas. Isso é uma forma de fazer filantropia nesse momento, porque já sabemos que existiam outras filantropias, como as Irmandades, Mutirão, etc., etc., e continuam existindo. Só que falamos de uma filantropia. E essas mulheres colocam dinheiro delas. Dinheiro que os fundos também damos. E nós vimos isso também na pandemia. Na pandemia, organizações que nós apoiamos, elas usaram o dinheiro como elas precisavam, mas apoiaram a comunidade do lado, porque não tinham recursos. Então, ou elas fez filantropia da filantropia da filantropia, e foram essas mulheres que fizeram. Então, é importante que comecemos a falar de uma outra filantropia, de uma outra lógica da filantropia e de uma outra lógica do investimento social. Se nós vamos a ver os números da violência contra as mulheres, a Dada já começou a falar, em 3 meses deste ano, aumentou 155% a violência contra as mulheres no Brasil. É o 5º país do mundo em feminicídio. Eu não vou dar os dados de pessoas trans, porque o LAM vai fazer isso, mas eu queria trazer esses dados para aquelas fundações que estão pensando que já se fez tudo no campo de equidade de gênero e equidade racial, e que agora é só deixar que as organizações caminhem sozinhas. E isso é uma irresponsabilidade que já fizeram nos anos 90. Por quê? Porque a direita tem dado mais de 170 milhões de dólares de 2017 a hoje. Imaginem o que nós poderíamos fazer com esse dinheiro, se esse dinheiro saísse, a metade dos endowments das fundações no mundo fosse para nós. Imaginem o que todos e todas e todos faríamos com isso. E não estou tirando a responsabilidade do Estado, mas para ter democracia temos que ter uma sociedade forte, organizações da sociedade civil fortes. Nós precisamos que, como falou o Belchior hoje, que as organizações de mulheres e de homens negros tenham dinheiro suficiente, tenham possibilidade de fundos patrimoniais. Não só nós, os fundos, criar fundos patrimoniais, que nós não temos todos, tá? Só
2 ou 3 têm, senão também todas as organizações que estão aí sentadas. Só vamos a ter uma possibilidade de democracia se podemos fazer pressão nesse campo. No campo de se enfrentar à direita, nós somos Sansão e eles são Goliat. É assim a história que conta a Bíblia. Então, é isso, nós temos que nos dar conta disso aí. Agora, falando diretamente sobre o apoio que o Elas faz no campo da justiça climática. Nós começamos apoiando as mulheres no meio ambiente e nós temos mudado, temos uma parceria com o Fundo Casa, que é uma parceria internacional, onde estão fundos de mulheres, fundos verdes, a cooperação holandesa, está uma organização internacional, uma ONG internacional, Bosens, está o Fundo Mamacage e o Fundo Centro-Americano, que elas gestionam o recurso. E nós entramos nessa parceria depois de um summit que tivemos em Bali. Nós já tínhamos começado a falar com Casa, como poderíamos fazer, porque estávamos vendo que essa interseção é muito importante, extremadamente importante, porque as mulheres, elas estão diretamente sofrendo com as mudanças climáticas e os filhos. E a gente também se deu muito conta que, quando foram desplaçadas e foram para abrigos, sofreram violência doméstica, ou seja, tem consequências diretas nas mulheres e nas crianças as mudanças climáticas, e nós temos que estar com o olho aberto para que essa interseccionalidade exista. Não pensem só em a preservação e conservação do meio ambiente como uma forma onde não existem seres. Eu aprendi isso com Amália Souza de Casa. Em todos esses espaços existem seres humanos e não humanos. E nós temos que estar ali. E nós temos que apoiar a quem está nos protegendo. E, nesse caso, são muitos dos povos originários no mundo. Então, eu vou deixar por aí as pistas, tá? E isso. Obrigada, Amália. Então, como é importante falar da intersecção, né? Porque é o lugar da nossa identidade, né? É o lugar onde possamos ser vistas e faladas a partir do nosso próprio lugar. Eu acho que assim é um tema muito importante, né? Que a gente precisa pensar e repensar, né? De como incluir isso dentro também dos nossos projetos. Então, neste momento, também passo a palavra à Fernanda. Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, que estão aqui compondo esse território de transformação, que território bonito que a gente está aqui, né? Ó, a composição é tão diversa. E aí, antes de eu me apresentar, fazer minha autodescrição aqui, eu queria só fazer um exercício. Então, eu quero convidar vocês só a levantar a mão quem está aqui no campo do investimento social privado, fazendo investimento social privado, responsável por isso. Olhem dos lados, tá, gente? Ótimo. Tá bom. Obrigada. Quem está no espaço da filantropia para a justiça social, fazendo investimento, mas desse lugar, da filantropia para a justiça social? Ok. Ai, eu também. Tinha esquecido de levantar a mão. Agora eu quero perguntar
quem está aqui e que está sempre em busca de chegar ali no faz-me rir? Né? Faz-me rir. Quem tá? A gente é isso, Lã. Quem está no espaço de organização da sociedade civil, que está buscando sempre recurso junto a essas pessoas que fazem o investimento? A gente busca tanto que a gente nem sabe quem é. Não é só eu que estou, não. Mas é legal, né? Para a gente, primeiro, a gente entender um pouco quem está nesse território, quem está nessa intersecção, quem está compondo essa identidade. Por quê? Porque vocês viram que tem uma maioria dos que buscam recursos, né? Uma minoria dos que estão ali operando o investimento social privado. E o povo da justiça social já é uma minoria. Desculpa. Mas nós somos muito fortes. E transformamos, mas nós não somos tantos, né? Ainda. Então, sabendo do nosso território, eu sou Fernanda Lopes. Eu estou diretora de programa do Fundo Baobá. Eu sou uma mulher negra, de pele mais escura. Eu cultivo dreads. E eles estão crescendo, mostrando a sua vida, e agora estão na altura dos ombros. Eu uso óculos. Eu estou vestindo uma calça vermelha, uma blusa preta, uma jaqueta, um blazer por cima, que é colorido, tem azul, tem vermelho, tem amarelo, tem preto. Eu gosto de coisa colorida, gente. Se eu não descrevesse, ninguém ia perceber. Eu sou natural de São Paulo. Desse lugar que eu estou aqui a convite do GIF, mas nessa mesa carinhosamente organizada pela Amália, que, além de estar à frente do Elas, é também a vice-presidenta do nosso Conselho Deliberativo, e isso é muito importante também ser dito, do lado de pessoas muito especiais com as quais a gente tem trabalhado nessa vida ou em outras vidas, e trazendo alguns elementos, né? Eu fiz aqui umas notinhas e queria muito que a gente fizesse um percurso. Vou pegar um pedacinho da conversa que a gente estava tendo lá há pouco e que a Amália trouxe para cá, na fala incrível que ela fez logo depois da Dadá, de introdução aqui à nossa conversa, né, de continuidade à nossa conversa. A introdução foi feita pela Dadá, mas falando da moda e da onda. E eu estava ali falando, a onda transforma tudo, né, gente? A onda vem e transforma, ainda que ela seja pequenininha, mas ela muda tudo, mas a moda passa. E, quando a moda passa, as pessoas que podem descartam as suas roupas que já não servem. Então, eu queria que a gente falasse de clima, falasse de gênero, raça, etnia, etnicidade, e as intersecções, pensando nessa democracia que a gente quer, que já não será uma democracia construída sobre vários corpos, na negação da sua existência e da sua humanidade, e nem sobre o sangue derramado de muitas, de muitos,
de muitos de nós. Essa filantropia que a gente quer, que é uma filantropia que não é de moda, né? O tema, a agenda climática, ela não é uma agenda da moda, ela é uma agenda necessária. A gente não pode induzir as organizações a vestirem a roupa da pauta do clima para buscar recursos, porque não é sobre isso que se trata. Então, sempre me perguntam, mas o Baobá, por que o Baobá está nesse negócio de clima? O Baobá não é um fundo de filantropia climática. Eu falei, vocês que acham. A gente nunca falou isso. Né? Por quê? Porque, primeiro, que as questões do clima, as reais, que afetam os reais ativos no mundo, porque os ativos, antes se achava que os ativos eram só os elementos da natureza, mas os ativos no mundo são as pessoas. Né? E essa filantropia, que está centrada nos ativos, que são as pessoas, ela precisa ter responsabilidade com aquilo que, de mal, as pessoas também fazem. Porque mudança climática é isso, né, gente? É só coisa mal feita por muito tempo que chega de forma diferente, chega a todo mundo, mas é vivenciada de forma diferente, de forma desigual, de forma injusta, cruel, degradante por uns e de forma triste por outros. Então, a gente precisa incorporar essa agenda e ir para além das discussões da macroeconomia, da macropolítica, porque essas discussões são essenciais, acompanhá-las são essenciais, mas é preciso fazê-las cair no território, não de uma forma que causa avalanche, né? Mas de uma forma que possa ser diluída ali, não como uma ameaça, não como um desastre, não. Então, é da nossa responsabilidade construir espaços, estratégias, metodologias, fortalecer as tecnologias que já existem para se adaptar a essas mudanças climáticas. A gente deve ter... Isso não pode ser um tema marginal. As medidas, os investimentos precisam ser efetivamente responsivos, mas a gente precisa induzir nesse movimento a promoção de justiça de gênero, raça e justiça socioambiental, porque não tem como pensar em justiça climática sem pensar em justiça socioambiental. E aí a Vanessa, que é universitária, vai falar sobre isso. Mas eu queria também destacar aqui que, até o início dos anos 2000, tudo que se discutia nessa agenda, todos os impactos, toda a discussão da agenda climática estava focada no impacto ambiental físico. Né? Então, eram as geleiras que estavam derretendo e estão, pelo aquecimento, afetando os pinguins, os ursos, os peixes, os crustáceos. A gente não figurava lá. Mas agora a gente passa a figurar, mas ainda num lugar que é muito marginal, que ainda é periférico, e que, para alguns, pode parecer um lugar da moda. Mas as pessoas e os seus direitos, que são interdependentes, que são indivisíveis e que são inegociáveis, elas precisam estar no centro.
porque as injustiças climáticas alimentam e são alimentadas pelas injustiças socioambientais, que alimentam e são ambientadas pelas injustiças raciais, étnicas e de gênero, e que vão criando e encrudecendo as desigualdades. E só agora a gente está discutindo desigualdades. Antes falava-se das desigualdades entre países. Os ricos, lembra? Os ricos, os pobres, aqueles que poluem mais, aqueles que sofrem mais com a poluição. Mas, vejam, Brasil, China e Índia são os que mais emitem gases, são os maiores emissores. Então, nós também estamos ali, embora, quando comparados com os países da Europa, com os Estados Unidos, nós estejamos ali sofrendo pela ação devastadora deles. Isso gera pobreza, isso gera insegurança alimentar, isso gera fome, isso gera as catástrofes, isso torna ainda mais difícil lidar com as consequências das diferentes guerras, porque nós também vivenciamos guerras civis, nas cidades e no campo. Nas cidades e no campo. E é muito importante lembrar que mulheres, e aqui é só mulheres, não são pessoas que geram, pessoas que têm útero, esse dado é só de mulheres. Mulheres de 25... eu parei porque talvez a gente vá ter que evacuar. E como diria minha avó, porque tem outro evacuar, né, gente? Não é aquele, não. Hoje é aniversário, seria aniversário da minha... Aí, ó. Pode continuar? Porra, teste não pode ser. E aí? Gente, corre. Mentira. Não corre. Dado que a informação é Não precisa correr. É que tem uma bendita fritadeira e aí acionou o sistema de alarme, mas já acabou. E a gente vai ter coffee break, é isso, tá? Pode ser. Gente, vocês viram? O negócio aqui foi um bafafá, hein? Aff. Hoje seria aniversário da minha avó. Foi legal lembrar dela. Ela falava isso, bafafá e evacuar. Meu Deus. Tá bom. Desculpa, gente. Desculpa. E aí, que eu estava contando para vocês, um dado que sempre me chama muita atenção, embora ele seja bem conhecido assim por mim, mas que mulheres de 25 a 34 anos têm 25% maior chance de viver em contextos de extrema pobreza em todo o mundo, quando comparadas aos homens. É muita chance, gente. É muita chance. Então, quando a gente pensa nas pessoas, nos modos de vida, nos meios de vida, e como essa agenda climática e essa perspectiva interseccional, que foi muito legal, a forma como a Dada trouxe, reiterando que é nas intersecções que a gente constitui a nossa identidade, porque é isso mesmo, né? Então, como que a gente recoloca essa discussão de que todos sofrem com as mudanças e as mudanças climáticas e os impactos dela a curto, médio e longo prazo, mas tem gente que sofre muito mais. Por quê? Porque vivencia contextos de restrições e de violações sistemáticas de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, também direitos civis e políticos. Não foi por acaso
que a Amália começa aqui falando de autocracia, de fascismo, do conservadorismo, nessa mesa que é sobre democracia, raça, gênero e clima, né? A gente tem, nesses grupos, com menos acesso aos bens, aos serviços, aos recursos, com voz diminuída, com poder diminuído, com autonomia, por consequência, diminuído, mas tem maiores riscos de sofrer com perdas e danos permanentes e temporários, e, para alguns, pode ser sempre temporário, mas, para outros, vão ser sempre permanentes, né? Maior exposição aos efeitos adversos, temporários ou permanentes das mudanças climáticas, mas também uma menor capacidade para enfrentar, para adaptar, para recuperar. E eu aqui não estou dizendo que não existe ciência, que não existe tecnologia, que não existem soluções tradicionais, periféricas, comunitárias. Eu estou falando que estas soluções tradicionais, periféricas, comunitárias, são colocadas em prática para sobrevivência. Esta ciência, que é produzida e revitalizada todos os dias pelos povos originários, pelos quilombolas, pelos geraizeiros, pelas marisqueiras, pelos pescadores, pelos trabalhadores ali tradicionais ribeirinhos, mas também pelas populações que vivem nos contextos de urbanos, de pobreza, são soluções construídas na escassez, na pobreza. E eu quero aqui fechar esse momento de intervenção. As outras coisas, se der tempo, a gente traz, mas eu queria reforçar o que a gente... esse lugar, né, de um fundo, que é o primeiro fundo patrimonial negro constituído no Brasil, com um endowment em construção, em consolidação, e, para a gente, é muito importante garantir a ampliação desse recurso no endowment, porque isso também vai nos garantir ter autonomia em investimento, mas uma instituição que, na articulação social, na captação de recursos ou nos investimentos programáticos, fala de um outro lugar. Fala de um lugar que é muito semelhante ao lugar das pessoas que foram vitimadas em Nova Orleans pelo furacão Katrina. Fala pelas pessoas que, muito recentemente, foram vitimadas pela a tragédia das chuvas no Morro do Saí, e não na Barra do Saí. Que tem uma grande diferença, né? Essas pessoas que estão correndo, transformando, preservando, regenerando, sustentando, gerando renda e reiterando que o direito ao desenvolvimento, à identidade e às gerações futuras é direito de todas as pessoas, e que isso é parte dessa agenda, que é uma agenda de clima, que é uma agenda de raça, que é uma agenda de gênero, que é uma agenda de etnia, que é uma agenda de todas as pessoas. Então, por isso que a gente está em aliança com o Fundo Casa, e aqui são várias alianças. A gente está em aliança com o Fundo Casa e o Fundo Brasil, também discutindo desse lugar, né? Desse lugar, dessas vozes que devem emergir, porque são as vozes que transformam, são as vozes que podem nos dar respostas para o futuro que a gente quer.
Então, obrigada, Fernanda. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre o acesso dos nossos direitos fundamentais, né, a gente precisa incluir diferentes atores sociais, como a Fernanda colocou, né? Gênero, sexualidade, raça, etnia, classe. Né? Então, acho que muito bem que a Fernanda colocou, porque os nossos conhecimentos, elas formam a aliança, elas se somam. Né? Os conhecimentos tradicionais também são muito importantes. Eu acho que, quando a gente fala na questão de clima, fala na questão de gênero, né, as mulheres, principalmente no meu território, elas são as principais atoras, né, para criar esses enfrentamentos, né, essas adaptações em relação às crises climáticas que estão acontecendo dentro dos nossos territórios. E tanto conhecimento tradicional, né, tanto conhecimento científico, ela é muito importante para a gente, porque elas se somam. Né? Então, vou passar também a palavra agora à Vanessa, né? Você quer ir primeiro? É Olan. Desculpa, gente. Pulamos uma. Você que estava aqui. Ah, tá. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu vou tentar ficar mais para cá, né? Que tem gente lá de cá. Parece que eu estou meio de costa. Bom, seguindo então a autodescrição. Eu sou Olan Matos. Tenho 40 anos com cara de 20. Depois eu conto o segredo para vocês, tá? Eu tô com uma bota marrom, calça jeans, uma camiseta de manga curta bege, cabelo baixinho, não uso óculos e tô de relógio e alguns anéis. Oi? Tem barba. Ah, sim, tenho barba. Esqueci que eu tinha barba. E tenho barba. Bom, como já foi dito, eu sou um homem trans. Acredito que eu não preciso explicar o que isso significa, né? Mas eu acredito que vocês saibam, né? Quem é cis e quem não é? Ah, tá. Se não souber, eu posso indicar um psicólogo, tá? Se de repente pode dar ali né? Uma piloura ali na cabeça, não sei. Brincadeira. Falar sobre... Quando a gente traz o assunto de gênero, comumente, normalmente, a gente vai pensar... vamos falar de feminismo, vamos falar das mulheres. Ou tende a falar assim, debate de gênero, pessoas trans, automaticamente mulheres trans e as travestis. E as identidades masculinas e transmasculinas? Inclusive, as identidades masculinas cisgêneras são a base de muita coisa que está ferrado, lascado, para não falar outra palavra, né? Evacuado na nossa sociedade. E a gente falar sobre gênero é também falar sobre as identidades cisgêneras. Principalmente porque a nossa sociedade ela foi construída, ela foi edificada baseada nessa identidade de gênero, na identidade cis. Que essa, por incrível que pareça, ninguém quer saber por que ela existe. Mas todo mundo quer saber por que eu virei trans. Eu falei, não sei, acordei de manhã, estava de TPM, e falei, vá se lascar, quero ser homem. Aliás, essa já foi uma teoria, uma vez que levantaram sobre a minha identidade, falar, cansou tanto de sofrer machismo que resolveu trocar de lugar. Falei, se fosse tão fácil, minha querida, ter só trocar de lugar, mas não é bem assim. Muito pelo contrário, a partir do momento que eu troquei de lugar, eu comecei a sofrer outros tipos de opressões, outros machismos, outras violências. Então, isso não me livrou de nada. Inclusive, me colocou, por conta da aparência, no lugar do opressor. E isso também não é legal, porque eu carrego uma culpa em cima do meu gênero masculino que nem é minha. Até porque, ao contrário do que muita gente pensa, ser uma pessoa trans não é querer ser igual ou ser uma pessoa cis. Deus me livrai. Nada contra, até tem amigos que são, gente. Mas
Imagina. Aliás, até falando sobre isso, quando alguém fala assim, olha como a masculinidade é tóxica. Homens, prestem atenção nisso aqui, porque isso não é invenção da minha cabeça. Foi vocês que inventaram isso. Quando um homem, cis principalmente, está muito bem vestido, principalmente se ele tiver uma cor que não é do padrão masculino, rosa. Qual que é a primeira piadinha que vocês ouvem? Toda vez que alguém olha para mim e fala assim, nossa, como você está arrumado, obrigado. Cuidado, hein, vão te confundir na rua. Estou falando isso porque já falou isso para mim. Confundir com o quê? Vão achar que você é gay. Eu falei, meu bem, tomara que achem, porque toda vez que alguém acha que eu sou hétero, mas toda vez que alguém fala assim, nossa, você está tão héterozão, eu acho que eu estou mal vestido. Desculpa, me ensinaram assim. Brincadeiras à parte, quando a gente traz esse debate de gênero, quando a gente vai falar sobre gênero, e quando a gente vai falar sobre a interseccionalidade, é também lembrar que dentro do gênero, principalmente quando a gente vai falar sobre gêneros trans, as identidades trans, a gente precisa e deve lembrar das identidades transmasculinas. Não estou falando que a gente não vamos mais falar das mulheres trans e das travestis, não estou dizendo isso. Eu estou falando que, quando a gente fala sobre identidades trans, elas chegam primeiro, elas ocupam esses espaços primeiros. E a gente precisa, e a gente tem a necessidade de debater outras pautas. Porque as identidades transmasculinas, e aí eu vou falar transmasculinas e não de homens trans, porque uma coisa é eu me identificar enquanto homem trans, outra coisa são as pessoas que se identificam como transmasculinas e não binárias. Tá? Porque a gente entende que viver uma identidade masculina não existe um modelo. Então, não existe uma necessidade de fazer cirurgia, tomar hormônio, ter barba, performar uma masculinidade cisgênero. Então, é uma diversidade muito grande esse espectro masculino, né? Então, pensar sobre as identidades transmasculinas é também entender que, nesse lugar, quando a gente vai falar dos projetos, desses acessos, as pessoas, a comunidade transmasculina, quando ela se organiza e escreve um projeto, ela fica num não lugar. Porque se a gente vê um edital voltado para o masculino, geralmente é para os homens cis gays. Parada LGBT de São Paulo. Teve mais de 10 horas de transmissão ao vivo, com um monte de pessoas falando, cantando artistas e aquela diversidade linda. 2 minutos para um artista transmasculino. E olha que eu estou falando de um lugar de dentro da própria comunidade, da própria diversidade LGBTQIA+. Tá? E eu falo isso, não estou falando, nossa, mas você está criticando o seu próprio movimento, sim, porque a gente precisa abrir os olhos, porque a transfobia ela está em qualquer lugar, em qualquer cabeça, em qualquer ser vivente. Abre-se um edital para falar sobre direitos sexuais e reprodutivos para mulheres cisgêneras. Talvez tenha ali um recorte e ali se encaixe as mulheres trans e as travestis. E os transmasculinos, que têm útero, que estão completamente capazes de gerar seus próprios filhos, ou que também possam passar pela necessidade de um aborto legal e seguro, ou mesmo para falar simplesmente sobre a saúde dos meus órgãos reprodutivos. Pensar nesses projetos, pensar nesses lugares, nesses espaços e tirar essa comunidade transmasculina desse não lugar, porque a gente acaba ficando, desbaratinado, sem saber para onde ir e como a gente fazer para chegar no Faz-me Rir, porque a gente acaba sem caminho. Levou a adaptação de outros espaços, para que a gente pudesse ser incluído de alguma forma lá dentro. Falar sobre direitos, inclusive falar sobre direitos sexuais e reprodutivos, e pensar isso a partir de um corpo transmasculino, de uma identidade transmasculina, ela te leva para um outro lugar. Porque ela te leva, para além da gente falar de outras violências, como estupro corretivo, e como esses rapazes
e como essas pessoas não binárias ou transmasculinas, elas estão levando, não só também sobre essas questões de estupro, de aborto, mas nas próprias práticas sexuais, essas práticas são seguras ou não, e como elas estão sendo asseguradas, levou a gente, por exemplo, o IBRAT e outras organizações transmasculinas, junto, na época, foi em 2018, a fazer, por exemplo, a primeira cartilha, a gente fez em parceria com a Secretaria de DST e ST HIV/AIDS do Ministério da Saúde, na época a diretora era Adélia Benzaquem, a fazer a primeira cartilha de práticas sexuais e de segurança sexual para pessoas transmasculinas. E aí a gente tinha uma série de informações ali voltado para a identidade transmasculina, para corpos transmasculinos, com financiamento de baixíssimo custo, porque também ainda tem essa, quando chega alguma coisa, ela vem assim, a rapinha do tacho, sobrou isso aqui, a gente precisa colocar isso em algum lugar. E aí a gente conseguiu fazer essa cartilha, teve uma versão impressa e uma versão digital. Logo em seguida, teve a reviravolta da troca de governo, e o que fizeram? Recolheram as cartilhas impressas, retiraram a cartilha do ar, porque disseram que tinham informações sem base científica e isso podia trazer algum prejuízo para a vida dessas pessoas transmasculinas. Eu falei, desde que o mundo é mundo, e desde que a gente sabe o que é a transfobia para cima dos corpos que têm útero e vagina, não só o machismo em cima das mulheres, por serem mulheres, mas toda a misoginia em cima dos corpos, a gente sabe que sempre houve um meio falocêntrico de silenciar esses corpos e essas falas. A gente, obviamente, fez a adaptação, disseram que colocaram a nova versão, não imprimiram, não fizeram divulgação, nem nada disso. A gente, muito esperto, o que a gente fez? Baixou a primeira versão e a gente continua distribuindo a versão que a gente fez, porque ela vale, porque somos nós que estamos falando, e não ninguém querendo colocar teorias cisgêneras em cima. O próprio sistema, eu falo que aí existe um sistema que não é com S, é com C, de cis, ele causa o próprio apagamento da população trans de uma forma geral. Mas aí, trazendo para essa visão da população transmasculina, se eu mudo meu nome e o meu gênero, eu deixo de ser uma pessoa trans no sistema. Porque um homem cis, para o sistema de saúde, por exemplo, ele não faz um exame ginecológico. Então, se eu mudo o gênero e vou fazer esse exame, eu perco esse direito. E aí vira uma outra briga. E por que a gente deve também, por exemplo, quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, porque é um direito meu ter um ginecologista, porque ginecologista não é médico para mulheres, é um médico especialista em útero, ovário, trompas e vagina. Da mesma forma que quando você machuca uma articulação, você procura um ortopedista que é um médico de articulação, não um médico de articulação para mulheres ou um médico de articulação para os homens. Então, deveria ser pensado dessa forma. Então, quando a gente fala desses espaços, inclusive uma coisa muito simples, trazendo também na parte climática, quantas seringas eu uso? Uma vez a gente falou isso, parece uma coisa tão... A gente falou isso no Congresso de Saúde. Quantas seringas eu uso durante o ano para fazer a minha aplicação hormonal? Espera aí. Estava contando, achei que estava contando errado. Eu uso 4. De um hormônio que faz menos mal para a minha saúde, de um hormônio que eu vou ter menos efeitos colaterais, é um hormônio menos sintético. Ele é mais caro, mas ele é menos sintético, eu vou tomar entre 3 a cada 3, 4 meses. Se eu tomar o mais baratinho, que pode me trazer maiores efeitos colaterais, eu vou tomar uma dose a cada 21 dias. E aí, a cada 21 dias, eu tenho, pensando no sistema público de saúde, eu tenho mais pessoas transmasculinas pegando transporte, indo até uma unidade de saúde onde ele faz acompanhamento, gastando mais seringa, com mais gente lá, com mais gasto. Aí você pensa no transporte, na emissão de gases, você pensa no plástico, você pensa na seringa, no material de risco biológico, e você pensa... Essa parte também, a gente não tem uma atenção, por exemplo,
para as pesquisas, para saber sobre a nossa saúde e muito menos para a gente ver como que isso vai se funcionar dentro daquela sociedade, dentro daquele espaço onde você vai ter mais gente na rua, mais despesas e mais um monte de outras coisas. Então, pensar, e não é por falta de projetos, não é por falta do pensar ou do construir o saber vindo das próprias pessoas transmasculinas que essas coisas não se melhoram. É justamente pela falta de acesso que a nossa comunidade tem para conseguir desenvolver esses projetos. E aí, quando a gente tem algum fundo que pensa em criar editais e criar espaços para acolher essa comunidade, focando nessa comunidade transmasculina, a gente consegue ter outras atividades. Por exemplo, tem uma organização que ela é dirigida por um homem trans e uma menina trans, na Bahia. Eles participaram de um edital, conseguiram, iniciaram um projeto, era um projeto também que levava com audiovisual, e no outro ano entraram no mesmo edital, conseguiram novamente para continuar um edital do outro ano, e assim, você pensa, não era uma fortuna de dinheiro, era sempre aquela ali que é dividida para tentar dar conta para conseguir fazer aquele projeto caminhar. Então, pensar no debate sobre as identidades, sobre gênero, é pensar que a gente precisa falar sobre o gênero cis, sobre o masculino e o feminino cisgênero, e a construção também de como é construído essas identidades trans, porque ainda a gente pensa que performar uma identidade masculina ou uma identidade feminina é ainda uma reprodução, em vários momentos, de uma identidade cisgênera, de um comportamento cisgênero. E aí a gente acaba perpetuando coisas que coisas que a gente não precisaria continuar perpetuando dentro da nossa sociedade. Então, pensar nessas identidades, pensar nessa interseccionalidade, de que falar de gênero não é só mulher, nem mulher cis, nem mulher trans, nem a travesti, é também trazer essa outra interseccionalidade para dentro. É lembrar também que os corpos são intersexo, é lembrar que os corpos são corpos com deficiência, pensar que são corpos com limitações ou não, é a gente conseguir pensar nessa interseccionalidade. E aí eu vou encerrar falando dessa interseccionalidade, que quando eu tive que me reinventar também no mercado de trabalho para conseguir, obviamente, me manter, porque a gente precisa, né, do dinheiro do faz-me rir, né, que, na verdade, às vezes, quando ele bate no bolso, faz-me chorar, porque vai embora tão rápido, que eu já nem sei se dá para chamar de faz-me rir. Eu falo que o bolso parece uma frigideira quente quando pinga água. Puf, é rápido. Eu tive que me reinventar, obviamente, sobre isso. E aí eu peguei todo o meu conhecimento de 20 anos de movimento LGBT, que é de quase 20 anos, sabendo da minha identidade transmasculina, e tudo que eu aprendi, com todas as minhas referências, como a Amália, como eu tinha falado, que é desde... Vou falar que é quase 20 anos, a gente se entrega, né, Amália? Mas é isso. São as minhas referências desde quando eu comecei isso tudo, e transformei isso num workshop, e aí eu vou em empresas enfim, em vários espaços para falar sobre diversidade, inclusão, interseccionalidade e tal. E aí eu sempre falo que é importante a gente entender o lugar que a gente ocupa. E aí, quando a Fernanda traz isso, quem é para a gente saber dos espaços, eu falo que a gente não sabe a metade do que a gente é. Porque, quando eu me apresento, eu falo sempre que eu sou Lã Matos, sou um homem negro, sou descendente indígena por parte de pai, vim da periferia do Distrito Federal, sou nascido na Ceilândia, sou sagitariano, sou heterossexual, e aí eu sempre falo que eu sou destro, eu caminho, eu falo, eu ouço, eu escuto, eu tenho coordenação, eu sou uma pessoa neuroatípica, neurodivergente, tenho TDAH e sou um ansioso crônico, e sou alossexual, sou diádico. E aí, depois, se vocês quiserem saber o que é alossexual e o que é diádico, a gente pode conversar, que eu vou deixar vocês com essa na cabeça, porque nem no Google vocês vão achar.
Obrigada, Alain. Eu acho que quando o Lan coloca, né, em relação à diversidade, né, e a especificidade também dos editais, né, Lan? A gente também, quando a gente acessa esses editais, às vezes com pouco recurso também a gente chora, né? Porque a diversidade é grande, o território é enorme, são vários povos originários, então a gente sente essa dificuldade na pele, né? Então passo também agora a palavra à Fernanda, à Vanessa. Boa tarde, gente. É uma alegria poder estar aqui falando com vocês, com essa mesa tão diversa, com essa audiência tão diversa. Eu também vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo crespo, castanho, na altura do ombro, visto um vestido cinza, uso óculos nesse momento de sol, porque eu esqueci o meu estojo de óculos lá na roça. Então, eu não estou aqui fazendo um estilo, é porque eu realmente não enxergo bem sem as lentes corretivas e eu preciso de foco aqui, né? Enganei bem. Bom, é muito bacana falar depois, porque tudo que foi falado aqui remete ao que eu gostaria de trazer em nome do Fundo Casa, que é um fundo socioambiental, tem mais de 18 anos de trabalho nesse universo da defesa dos direitos ambientais e humanos. Somos também parte da Rede Como A, junto com o Baobá, com o Fundo Elas, com o Fundo Brasil e vários outros. E esse trabalho de defesa dos direitos das pessoas e de todas as formas de vida do planeta, ele é essencial para a gente. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente está falando de interseccionalidade, uma abordagem emprestada do movimento feminista que é muito importante para a gente olhar. Porque o clima, a mudança climática, a emergência climática, ela está para todos, como a Fernanda bem falou. Mas é diferente, está meio esquisito aqui. É diferente quando alguém pode fugir de um evento extremo de helicóptero ou tem a sua vida inteira soterrada por causa de um deslizamento. Se a gente está falando de justiça climática, que é uma abordagem derivada da justiça ambiental, a gente não pode deixar de falar dessas interseccionalidades de raça, não está dando aquela agonia. Vou ficar mais para cá, então. Vamos trocar um pouquinho. A gente não pode falar da justiça climática sem pensar na raça, no gênero, na orientação sexual, nas questões econômicas, financeiras e políticas que fazem parte desse universo. O evento climático extremo bate diferente quando é um corpo preto, periférico, é uma mulher, são as pessoas trans, são as pessoas intersexo, são as pessoas não binárias, as pessoas periféricas, as pessoas que estão fazendo muitas coisas que não causam tanto problema ambiental, mas são as que mais sofrem. Aqui a gente trouxe, nas falas, diversos recortes que nos fazem pensar por que a gente está hoje desafiando estruturas de desigualdade. Tem questões históricas muito fortes que estão relacionadas com todas essas questões que a gente traz quando a gente está falando dessa interseccionalidade, gênero, raça e clima. Tem questões políticas, macro e micro. E uma das funções que nós temos enquanto fundos de justiça ambiental é realmente desafiar essas estruturas de poder. Como é que estão organizados os mecanismos de financiamento para as pessoas que mais sofrem os impactos das mudanças climáticas, que sofrem as injustiças climáticas que a gente está vivendo? A gente questiona muito isso também. Se existe muito dinheiro, por que esse dinheiro não chega diretamente na mão das pessoas que têm as soluções climáticas justas em relação a gênero? Quem é que sabe melhor isso, né?
Será que é o brodinho branco, bem rico, velho, que está bem longe, vendo as coisas através da televisão, dos livros? Não. A gente tem uma abordagem e um jeito de enxergar esse combinado dessa diversidade que somos, né, enquanto sociedade, enquanto país, enquanto região América Latina e enquanto planeta. A gente tem uma abordagem sistêmica, a gente é interdependente. Se eu sentir dor no pescoço, talvez eu esteja com um problema no pé. Isso acontece no nosso planeta também. Se eu tiver com muitos problemas no oceano, 2030, previsão, mais plástico que peixe, acidificação, o aquecimento, a vida compromete em qualquer lugar. O desmatamento causado por práticas desenvolvimentistas em nome de uma democracia e de uma situação de país bate diferente, porque esse desmatamento em nome do agro, a forma de fazer essa produção, ela mais prejudica do que alimenta. A segurança alimentar, ela está muito ligada ao papel da mulher rural. 45% a 80% da produção da agricultura familiar é feita por mulheres. Essas mulheres, às vezes, gastam de 2 a 20 horas por semana para acessar água. Tem uma coisa que não fecha nessas contas, né? E todos nós somos responsáveis por pensar nisso, por desafiar as estruturas de desigualdade e por nos colocarmos dentro dos nossos papéis e dos lugares que a gente ocupa, pensando em formas de que vamos ter que ajustar essa equação, né? Eu vou pegar o gancho da Amália também quando falou de uma aliança que nós temos que se chama Aliança Gaga. Gaga é um acrônimo, não é a Lady, mas é bem bacana. É Global Alliance for Green and Gender Action. Não somos mais recomendados para traduzir o nome da Gaga. Quando falar, tem que falar em inglês mesmo, mas é Aliança Global para Ações Verdes e de Gênero. É um mecanismo de financiamento que olha para essa interseccionalidade, principalmente, porque pega questões de raça, gênero, geografia, orientação sexual e injustiças humanas ambientais. No Sul global, né, então, a gente está presente em mais de 30 países agora, tratando de fazer que esses mecanismos de financiamento cheguem nas mãos das organizações de base comunitária, das populações tradicionais, das mulheres, das pessoas trans, intersexo e não binárias que estão na linha de frente e que têm essas perspectivas de soluções climáticas justas em relação a gênero. E uma das grandes sacadas dessa metodologia, dessa forma de apoiar, é justamente desafiar um pouco a estrutura que está posta, né, na nossa sociedade. Quem sabe melhor a solução é quem está na base, mas quem tem o dinheiro vai ser cutucado lá na outra ponta. O dinheiro precisa chegar diretamente na base. Não tem que ficar gastando no meio do caminho, não tem que ser uma frigideira quente com um pingo d'água. Quanto mais volume de recursos chegar na mão das lideranças, das populações tradicionais, das mulheres negras, periféricas, quilombolas, das pessoas trans, não binárias, intersexo, sejam elas rurais ou urbanas, ou fazendo a conexão entre o urbano e o rural. Quem está fazendo incidência para políticas públicas? Quem está olhando para as questões da água, da poluição, do lixo? É nesse lugar que o recurso tem que chegar. Onde a filantropia pode fazer mais? Como o investimento social privado pode fazer uma diferença real em abalar algumas estruturas de desigualdade? É olhando para esse sistema inteiro. Não tem como fazer as coisas separadas. A gente precisa entender que a nossa sociedade ela é várias e juntas, e todos os pontos são importantes. Um não é mais importante que o outro e um não é menos importante que o outro. É especialmente
importante a gente ter essa visão do sistema, né? O equilíbrio e essa justiça climática tem que ser para todos, todas e todes. Fiquei com um pouquinho tempo, a gente quer também que as perguntas cheguem para a mesa, então eu agradeço o espaço e passo para a Dadá. Oi. Então, agradecer, né, pelas palavras aqui dos nossos colaboradores. A gente vai abrir também agora as perguntas, tá, da plenária, mas que sejam perguntas assim bem objetivas também para a gente poder responder todo mundo, tá bom? Boa tarde, galera. Eu sou Maria, sou antropóloga e estou na Fundação Alphaville. A minha pergunta é direcionada à mesa. Em primeiro lugar, parabéns pela fala de vocês, muito interessante a mesa. Mas partindo do pressuposto, né, acho que o nosso desafio é pensar essas estruturas que consegue se perpetuar ao longo da história, e daí a gente está falando de uma história de Brasil, enfim, de muito tempo, por causa da sua capacidade estruturante, né? Uma estrutura que é estruturante. E o debate sobre identidade, ela ganhou espaço durante o tempo, enfim. E aí eu fico me perguntando, se a mesa consegue trazer essa questão, como essas identidades que ganharam espaço, elas não se tornam apenas mecanismos marqueteiros, né? Diante da capacidade da estrutura de se permanecer pela sua forma estruturante, ou seja, ela cooptar essas identidades, né? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, muito rápida. Ao mesmo tempo que a gente conseguiu, a partir dos movimentos sociais, construir uma contranarrativa e alcançar alguns espaços de poderes, adentrar empresas, falar e etc., e pipipipopopó, a gente vê recentemente uma emergência, e acho que me preocupa não uma emergência, enfim, né, racista e etc., de pessoas de extrema direita, etc., mas de uma agenda política, até mesmo de pessoas ditas progressistas, pensando, sei lá, feministas trans excludentes e etc., ou supremacistas brancos, que usam o aspecto das identidades, e quanto que isso é capaz de tirar a nossa... A gente lutou tanto para o investimento, né? A gente está conseguindo um dinheirinho, uma cueta entrando aqui e acolá, e, ao mesmo tempo, você tem, sei lá, pessoas em espaço de poder, intelectuais negros preocupados se pessoas quem menstrua, quem nem menstrua, e como isso é capaz de fazer com que a gente perca os investimentos nesses lugares, assim, até porque é uma agenda grande, é uma agenda que recebe financiamento enorme, que também estão alinhados a grupos de extrema-direita, mas pessoas que se dizem, enfim, grupos que se dizem progressistas dentro de partidos e são corroborados, e são apoiados, e são aceitos dentro de partidos, etc., mas tem. Enfim, são essas duas perguntas, não sei se me fez entendida. Obrigada. A gente faz uma rodada, acho que de 3, aí faz a resposta. Bom, eu sou Luanda Nascimento, né? Me renomei Luanda Mate. Não vou explicar aqui, porque não é o meu momento de ficar tomando o tempo de vocês. Eu estou, né, na filantropia hoje, trabalho na Fundação Ford, faço parte da RT de Equidade Racial aqui do GIF. E eu acho muito importante e vital, né, todas as discussões que foram gestadas aqui. Mas, como mulher negra, cis, hétera, da década de 80, né, vários problemas, depois a gente conversa sobre isso. Nascer na década de 80, assim, ser cis, hétera, é muito problemático. Mas, tirando essa parte da brincadeira, assim, uma coisa que me preocupa desse lugar é sempre pensar como que a gente, de fato, consegue fazer com que as agendas que estão sendo levantadas, que estão sendo realmente conversadas na profundidade que elas merecem, façam parte, de fato, da filantropia brasileira. E aí eu estou falando também desse lugar super problemático, porque hoje eu estou numa fundação, que é uma super fundação, né, enorme, internacional,
eu gosto de falar que, na verdade, ela é uma fundação estadunidense, né, que tem uma presença internacional, que é um pouco diferente, mas que é um lugar, né, de poder dentro da filantropia. Mas, quando eu entro nesse lugar, eu trago toda a minha história. Mas o que eu tenho que entender é que, quando eu trago a minha história, eu mudo, de certa forma, as possibilidades de perspectiva desse lugar. Mas eu, enquanto mulher negra, cis, carioca, que nasceu no centro do Rio, viveu a maioria da parte no subúrbio, eu não falo nem por toda a população negra, que dirá por todas as questões da interseccionalidade, que merecem ter sua agenda realmente respeitadas e centralizadas, né, quando a gente está falando de dinheiro, que é disso que a gente está falando, e aí remetendo à primeira fala, né, do Congresso, que é sobre como que a gente redistribui. Como a gente redistribui esses recursos? Né? Porque, no final das contas, é sobre isso. E o que me causa muita ansiedade é o fato de que, ok, a gente tem várias mesas super ricas, elas têm o seu valor, mas por que que a gente só consegue discutir nesse caráter, né, que eu não acho nem mais que é interseccionalidade somente? A gente está falando de interdependência, a gente está falando do que é holístico, a gente está falando do que é a vida. A vida é interdependente, não existe vida sem interdependência. Mas eu não consigo ver isso na plenária do GIF, entende? Né? Então, assim, como pessoa negra, a gente consegue, por exemplo, hoje, ter espaço, porque é constrangedor num país com 56% de pessoas negras, não falar sobre questão racial, ou, no mínimo, não dar espaço de fala para pessoas negras, né, nas mesas principais. Então, a gente avançou nesse sentido. Mas eu não vejo pessoas indígenas na mesa. Eu não vejo pessoas trazendo uma abordagem como você traz de transmasculinidade nas mesas principais. Eu não vejo pessoas trazendo nada que não esteja numa agenda que eu vou chamar, entre aspas, de velha da filantropia, no lugar central. Porque, quando a gente está falando de lugar, a gente está falando de poder, mais uma vez. Né? Então, se eu não dou centralidade para esses assuntos, simbolicamente, qual vai ser a dimensão de recursos que, de fato, eu vou colocar na mão dessas pessoas? Né? E, mais do que isso, se esses corpos, que são considerados, sim, divergentes dentro desse sistema, que foi criado por uma colonialidade supremacista branca eurocêntrica, que vai escalonar todas essas diferenciações hierárquicas, no centro, né, se não são esses corpos que vão construir o que a gente vai definir que é filantropia, a gente, de fato, não vai mudar a estrutura de financiamento. Né? Então, eu queria escutar um pouco de vocês, né, e a gente não vai sair daqui, obviamente, com todas as respostas, né? Mas, assim, o que vocês pensam e o que vocês até gostariam de provocar para um espaço como o GIF, que a gente está aqui para provocar também, né? Para que a gente, de fato, consiga chegar nesse patamar. Porque, senão, aí eu fico com a fala da colega, né? Vai ser, mais uma vez, uma fala, se não for marqueteira, mas vai ser uma fala simplesmente programada e politicamente correta naquela leitura errada, como o Ricardo Henrique também estava falando, né, do politicamente correto. Então eu vou falar todos e todes, mas eu vou falar aqui só para parecer que eu sou uma pessoa que, de fato, me preocupo com essa agenda, mas eu não me preocupo. Né? Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Eu queria escutar um pouco mais da mesa, como que a gente, de fato, consegue provocar a filantropia brasileira para que se coloque, né, a interdependência que é a vida e que são as agendas que necessitam mais de financiamento no nosso país, no centro da discussão e no centro da decisão de distribuição de recursos. Né? Porque, se eu tenho a maioria de diretores, e aí, finalizando mesmo, homens, cis, brancos, decidindo sobre esse dinheiro,
Não adianta a gente fazer quantas mesas a gente quiser, com pessoas hiperdiversas e agendas hiperdiversas, que esse recurso vai continuar exatamente da forma como ele está retratado hoje, e a gente pode ver no Censo GIF. Obrigada. Só mais uma. Aqui, ó. Ela... na Ali. verdade. Tudo bem, gente? Dá a que palavra tem. para você também, mas ela foi a primeira a levantar a mão. Olha, eu vim de longe olhar. Oi, gente, boa tarde. Fui a primeira a levantar a mão, fiquei aflita, se não ia dar tempo. As perguntas anteriores foram muito pertinentes também à mesa. Queria agradecer à mesa pela contribuição e por compartilhar tantas informações para a gente. A minha pergunta talvez seja complementar às que foram feitas antes, que foram mais direcionadas para os recursos e, de fato, a proposta do evento. Gente, meu nome é Ingrid Davi, eu sou da Baluarte Cultura. Trabalho justamente fazendo a mediação entre as empresas e os projetos, então, com captação de recursos e tudo. Minha pergunta ela é mais voltada, acho que, para a Dadá, para o Lan e para a Fernanda, mas Vanessa e Amália também podem ficar confortáveis em responder. No doutorado, eu faço doutorado em filosofia na UFRJ, sou do Rio de Janeiro, e lá a gente tem falado um pouco sobre como o tema da interseccionalidade vem fracassando no século XXI, passando por uma crise quando se fala de Rio de Janeiro, de Brasil, porque por todo o processo de escravidão que o Brasil passou por tanto tempo, deixando as pessoas, majoritariamente as pessoas negras e as pessoas indígenas, em condições de desigualdade até hoje. Então, a pergunta que a gente vem fazendo lá é se, no Brasil, o marcador de raça seria, se sobrepõe às demais categorias de opressão, se isso seria visto como uma hierarquia de opressão, ou se, de fato, o racismo ele é um elemento mais fundamental para se discutir as desigualdades no país. Então, não tem a ver exatamente com os recursos, mas eu acho que tem um pouco a ver com a pauta da interseccionalidade, que é de entender que, quando as pessoas negras ou indígenas, enfim, pessoas não brancas, quando estas pessoas se somam a outras categorias, são pessoas negras e pobres, ou mulheres e negras, ou mulheres indígenas, indígenas com deficiência, enfim, se esse somatório de categorias de opressão, isso vai fazendo com que as pessoas vão sofrendo mais e mais racismos e com todas as outras dificuldades e desigualdades que existem no país. E aí eu queria, se der tempo, ouvir um pouquinho sobre isso, sobre o que vocês pensam a respeito disso. Obrigada, gente. Obrigada. Então, a gente vai para as respostas. Ainda tem mais uma, né? Bom, obrigada. Leonildes, Instituto Clima e Sociedade. Eu queria agradecer a fala da mesa. Aprendi muitíssimo. Bem rapidamente, voltando para a questão do clima, mas antes até agradecer a fala da Fernanda, quando você levantou a questão, Fernanda, que realmente a gente não pode induzir as organizações a falarem de clima, sobretudo porque é muito importante a gente dar contorno também a todas essas questões que vêm do repertório dentro das negociações climáticas, de um norte global. Então, tem muitos conceitos, muitas ideias que, na verdade, estão colocadas ainda em disputa. Mesmo a noção de justiça, ou de segurança climática, ou de soberania, quer dizer, todas essas vêm aí de uma internalização que é muito de cima para baixo. Então, a gente não pode considerar também esse debate como dado como pronto. Então, gostei muitíssimo da sua fala nesse sentido. E, considerando o clima uma agenda multidimensional, queria escutar de vocês o que vocês destacariam e também que avaliação vocês fazem em termos de prioridades temáticas que poderiam contribuir aí diretamente para políticas de mitigação e políticas de adaptação interseccionais.
Então, essa seria a minha pergunta. Obrigada. Então, a gente vai então para a rodada de respostas. Quem gostaria de responder a primeira pergunta? Eu fiquei aqui, Luanda, pensando. Resposta eu não tenho, porque eu venho me perguntando, quando eu coloco, por exemplo, o que aconteceu entre os 90 e o ano 2000 com relação aos direitos das mulheres e o financiamento e as empresas, eu estou muito preocupada para que isso não se volte a repetir, não só com as mulheres, senão que não seja uma moda na área da equidade racial, nas interseções equidade racial, gênero, etnia, etc., etc. Eu venho colocando isso desde setembro. Por quê? Porque eu já vivi isso, eu tenho essa experiência. Eu tenho a experiência que os movimentos de mulheres e os movimentos feministas ficaram sem recursos. Como os movimentos que são os que estão dando a pauta para os direitos e a democracia no Brasil, estavam sem um tostão. Por que criamos o Fundo Elas 5 ativistas, 5 feministas, que vínhamos do movimento negro, que vínhamos do movimento da comunicação e gênero, do movimento da produção cultural e gênero? Por que nós fizemos isso? E as 5 lésbicas. Por isso que falavam que nós só financiávamos lésbicas. Porque nós vimos que não existiam recursos para as mulheres. E foi criado o Fundo Elas, que era o Fundo Ângela Borba, Recursos para Mulheres, depois Fundo Elas, hoje é Elas Mais, porque nós estamos apoiando não só as mulheres cis heterossexuais, estamos apoiando as pessoas trans, as pessoas intersex, abrimos mais do que nós fazíamos antes, mas não porque nós pensamos que são gavetas. Esse é o problema. Quando o financiador pensa, essa pessoa aqui é negra, então vou apoiar porque é negra. Mas aqui estão as pessoas com deficiência. Então as pessoas com deficiência não pensam que uma pessoa lésbica pode ter deficiência, ou uma pessoa indígena, etc., etc., etc. Quando você, para cumprir com o politicamente correto, você pega as identidades e vê que as identidades como uma questão fixa, você está perdido como financiador. Você realmente está dentro de uma ideologia, está ideologizando a possibilidade de distribuir os recursos, porque as pessoas somos múltiplas, como a natureza é múltipla também. E falo natureza entre aspas, porque não existe nada natural, porque senão eu estaria falando essencialismo. E eu sou contra o essencialismo. Não sei se estou deixando as coisas mais claras, mas você tocou um ponto que para mim é muito importante. As identidades são importantes para os movimentos sociais, para os direitos, para as reivindicações, mas nós somos mais subjetividades múltiplas. E como resolver a questão das subjetividades múltiplas desde o financiamento? E essas subjetividades múltiplas vão a dialogar com a multiplicidade que é a Terra. E você está absolutamente correta, porque somos interdependentes, como falou aqui a Vanessa. Tá? Todos estamos ligados a todos e a todas. E se vocês querem falar todos, todas, ok. Para mim não é moda, para mim é um respeito. Para mim, eu falava para a Fernanda, estávamos brincando, ela e eu, antes de vir para cá, ela fez uma brincadeira, e eu falei, essa brincadeira que você fez com essa pessoa, você pode fazer comigo com tranquilidade. Eu não me vou incomodar, porque eu sou uma mulher branca, e você faz uma brincadeira, ou você me fala, olha aí como você se está comportando, porque eu tenho que mudar profundamente, desde o mais profundo de mim, porque se eu não mudo profundamente,
eu não estou transformando nada. E você está corretíssima. E o Ricardo também. E aí vamos a tocar que o que o Ricardo colocou foi Spinoza. Eu admiro muito Spinoza, e quando ele vem e fala afeto, e afeto não é que eu abrace a Dada, porque eu posso ser hipócrita abraçando a Dada. Afeto é eu realmente estar na causa dela, na sua, na Dolan. Mas como? Pelo meu compromisso, é através de mobilizar recursos e trazer os recursos para todos, todas e todos. Mas eu estou consciente disso aí. E eu não vou deixar de ser consciente. E o que eu falava para a Fernanda é que todo branco que está aqui tem que ser antirracista de verdade. E eu gostaria um dia poder fazer uma passeata de brancos comprometidos contra o racismo. Eu gostaria de fazer isso, porque quem provoca, quem perpetua somos nós. E temos que estar cientes, e cientes dos privilégios que nós temos. E cientes para, no momento que temos que nos mover do lugar de privilégio, a gente se mover de verdade. Eu não sei se respondi, mas estou falando desde o mais profundo do meu coração. Tá? Eu quero aproveitar essa pergunta para falar especialmente das estruturas das grandes fundações, das grandes fortunas e da forma de olhar para esse dinheiro. Geralmente, a gente vê o poder sobre, não o poder com, e muito menos o poder para. E é essa estrutura, essa forma de pensar na filantropia que a gente quer quebrar. A gente não concorda com isso, a gente acha que isso é errado. Quem tem o poder para trazer as soluções são as pessoas, e essa diversidade gigante que já existe e é que está por vir, inclusive. Só que tem apego. E daí, se tem apego, não tem esse afeto de verdade para fazer com que existam mudanças reais na sociedade. Numa sociedade que existe racismo, sim. 90% diz que sim. Você é racista? Não. Quem diz que é assim, 2%. Está errada essa conta. Eu vou nessa passeata contigo, Amália. A gente tem que fazer isso. E é isso. O dinheiro da filantropia tem apego. Porque o povo não quer. O dinheiro vem carimbado. A gente fala esse jargão, né? Dinheiro carimbado. Eu quero apoiar esse grampo nesse lugar. Dessa forma. Porque assim eu acho que eu vou estar dando solução para que... Não é assim, está errado. A gente tem 2 minutinhos para encerrar. O Léo vai também responder a pergunta da menina. Na verdade, é coisa muito rápida. Eu acho que todas as perguntas elas acabaram entrando num tema só, que é a interseccionalidade. Eu acho que a grande falha que a gente tem quando a gente fala sobre a interseccionalidade em diversos espaços, não só na filantropia, mas, enfim, em tudo, é que a interseccionalidade ela está sendo falada e colocada por pessoas que não ocupam a interseccionalidade. Quem é que vai trazer a interseccionalidade? Vai continuar na mão dos brancos, héteros, cisgêneros e dos homens? Quando a gente vê grandes espaços, grandes fundações, por exemplo, quando você fala, eu sou uma mulher preta que vai falar sobre o quê? Sobre a parte da pauta racial dentro de uma fundação internacional. Isso é ótimo, porque ali dentro desse espaço vai se ter efetivamente parte dessa verba do dinheiro, né? Vamos falar do dinheiro, desse dinheiro para esta pauta. Ok, bacana. E quem vai falar sobre as outras pautas? Tem uma pessoa representante indígena dentro da sua organização para falar efetivamente sobre a interseccionalidade e trazer a pauta da população indígena? Vai ter uma pessoa trans que vai ter a consciência e a ciência de falar sobre as identidades trans a partir do olhar e a necessidade de se colocar as pessoas transfemininas, travestis e mulheres trans e os homens trans e transmasculinos lá dentro também? Então, quando a gente fala sobre a interseccionalidade, tá tudo zoado, porque a interseccionalidade ela não está sendo praticada, ela não está sendo executada da forma que deveria.
E aí você coloca pauta de gênero, aí você vai lá e coloca uma mulher. Opa, beleza, já salvei. Não, você está colocando uma mulher cisgênera branca para falar de um gênero que não vai passar sobre o debate de gênero na visão de uma mulher preta e de uma mulher. Aí quando você tem que fazer, cara, é uma árvore imensa a interseccionalidade. Você vai falar, vamos falar sobre raça. Aí você vai falar sobre pessoas pretas, a partir da visão de uma mulher preta, de uma mulher cis preta, de uma mulher cis, de uma mulher trans, de uma travesti preta, de uma mulher trans, travesti preta com deficiência da periferia. Mano, interseccionalidade é um negócio, é um emaranhado gigantesco. E ninguém vai comprar essa pauta de colocar toda essa diversidade para trazer essa diversidade para dentro dos projetos, para realmente fazer a distribuição desse dinheiro da forma que poderia ser. Essa é a dificuldade. Ninguém quer comprar isso. Aí é que está esse problema dessa... Por isso é que a gente tem outros grupos, por exemplo, por isso que vou falar do meu lugar, por isso que existe uma grande dificuldade do financiamento de projetos de instituições transmasculinas. E é por isso que a gente ainda tem tão poucas instituições transmasculinas, por exemplo, com toda a burocracia que se necessita, que a gente ainda tem que falar da burocracia. Quantos anos existe o IBRAT, por exemplo, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, agora que se tem um CNPJ, para conseguir uma independência na busca por essa verba, por esse dinheiro, para fazer os projetos girarem. Desde 2016, o IBRAT tenta fazer o 2º Encontro Nacional Transmasculino, porque o primeiro a gente fez com dinheiro de vaquinha, com apoio da Prefeitura de São Paulo, com apoio da Universidade aqui de São Paulo, da USP, eu estou com a UNB na cabeça, da USP, para conseguir fazer e conseguir reunir mais de 150 transmasculinos dentro da USP para debater as nossas pautas, para levantar outras interseccionalidades, para a gente aí começar a fazer o debate da não binariedade, para falar dos direitos sexuais e reprodutivos dentro da comunidade transmasculina. Então, o grande problema está em como essa interseccionalidade está sendo executada a partir lá do topinho da pirâmide para fazer esse dinheiro escoar até onde ele deve chegar. Mesmo que chegue pouco e chegue a gota na frigideira quente. Mas aí isso não chega. Então, a interseccionalidade ela tem que começar a partir daí. E aí, para que isso seja executado de uma forma efetiva, há necessidade, talvez, de fazer o quê? De fazer workshops e trabalhos dentro das suas fundações. Vou dar um exemplo do Elas, quando colocou Elas Mais, vamos trazer a comunidade trans aqui para dentro. O que o Elas fez? Vamos conversar, vamos falar sobre essa interseccionalidade. E aí foi falar sobre identidades trans, vamos falar sobre as mulheres, vamos falar sobre... E aí foi trazendo os temas para dentro, para conseguir fazer esse negócio, né, essa interseccionalidade funcionar. E é o que eu ainda vejo pouco, que eu falo, quando eu me reinvento dentro do mercado de trabalho, é justamente para fazer disso um trabalho e levar essa diversidade, esse outro olhar sobre esses espaços. Obrigada, Lã. A gente encerra, então, essa mesa, né, que foi muito importante, o nosso tempo... Posso? Porque eu não respondi, eu queria fazer comentários. Desculpa. Eu vou tentar ser bem rápida. Primeiro, acho que tem uma coisa que todo mundo já trouxe, e eu quero trazer um elementinho só para somar. Interseccionalidade é uma chave de leitura e de vivência. Se é uma chave de leitura e de vivência, vai ser lida e vivida de diferentes formas e aplicada de diferentes formas. Mas, para o dinheiro chegar onde ele deve chegar, respeitando as subjetividades que são diversas, não são interseccionais, elas são diversas. É preciso ter intencionalidade. Então, você tem que criar métodos para garantir que o dinheiro chegue, e isso dá trabalho. Quem não estiver disponível para isso não vai fazer o dinheiro chegar. Ponto.
o trabalho que Fundo Casa, Fundo Elas e outros membros da rede como assim como o Baobá tem, é um trabalhão. A minha equipe está aqui, parte dela. Coitadas. Os bichinhos sofrem, né? Porque dá muito trabalho ser intencional na direção do recurso. E isso não é moda, isso é só valor, isso é só ética. Só. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria trazer também é da chave do racismo, né? Eu fui formada numa escola da vida que lê o mundo, reiterando que, na vigência do racismo, todas as demais formas de opressão são encrudecidas. Tem gente que foi formada em outras escolas. E não é a academia, não são as nossas teses, não é esse o lugar que vai definir, porque a forma como o tecido social vai se constituindo e reconstituindo, ele é do jeito que as pessoas que estão ali exercitando os poderes, porque poder vicia, poder transforma. É muito difícil ter poder e seguir ali. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas se perdem, né? E você estar em espaços de poder e tomada de decisão, você nunca vai representar. Desculpa, mas nem todo mundo que está em espaço de poder e tomada de decisão me representa, ainda que seja uma pessoa parecida comigo. Né? E eu acho também que a gente tem que assumir isso. Né? Você estar lá é você estar lá. Você pode fazer o seu trabalho, mas não quer dizer que você tenha que falar por todas as pessoas. Sim. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, nada de violência. Aqui ninguém mata 2 coelhos numa cajadada, porque a gente não quer morte. Morte já estamos cheios. Não, mas é isso, né, gente? Eu acho que a gente precisa também refazer esse percurso, sabe? Porque, caso contrário, isso aqui que a gente está se propondo a discutir com o mote de clima, com a lógica dessa multidimensionalidade, que é a agenda climática, que são as agendas de gênero e tal, ela nunca vai acontecer. Porque, senão, nós também seguiremos tentando fazer com que quem busca o dinheiro, por exemplo, se reordene para conseguir o tal do edital. Não, gente, não necessariamente é isso. Se as pessoas vivem numa comunidade de favela, quando a chuva vem, a chuva destrói tudo, e a chuva está vindo com mais tempo, com mais frequência e em maior volume, e ela não precisa falar que aquilo é mudança climática, é você que tem que ter obrigação de ler aquilo como uma estratégia, a depender do que ela apresentar, como parte da estratégia de adaptação, né? E eu acho que a gente precisa voltar a essa discussão sobre mitigação, sobre adaptação, porque a gente precisa fazer essa discussão, não só vocês que estão mais nesse campo diretamente. Muito obrigada. Agora pode bater palma.